Eu creio que, depois desta apresentação que foi feita, fica no espírito de qualquer um de nós esta questão que me parece uma das questões mais importantes, pois temos praticamente metade do território abrangido por UOPGs, mas como é que isto tudo se articula? Como é que se faz a articulação destes retalhos territoriais que são definidos pelas UOPGs? A resposta que parece vir até aqui, pelo menos da exposição que eu ouvi, é através dos chamados esquemas diretores. Mas os esquemas diretores que nos foram apresentados são esquemas diretores parcelares e, portanto, em minha opinião, não respondem totalmente a esta questão. Eu creio que, obviamente, os serviços da Câmara desenvolverão esse trabalho, mas é um trabalho que tem que ser feito. Eu diria o seguinte, dentre os objetivos perseguidos com a integração sistémica no planeamento urbanístico das UOPGs e unidades de execução, deve relembrar-se a imprescindível articulação entre as diversas centralidades, desde o nível concelhio ao nível mais restrito de bairro e de zona. Essa articulação de centralidades é, em nosso entender, a pedra de toque da construção de um concelho funcional, equilibrado e moderno. Inclui necessariamente a definição de uma rede viária compatível e de âmbito concelhio e não pode deixar de medir o impacto das diversas ações urbanísticas sobre os equipamentos e infraestruturas várias existentes e que servem de suporte a um urbanismo que se pretende de qualidade. Se assim não se proceder, as UOPGs serão despojadas, em nosso entender, da sua real valia e pouco mais serão que um mecanismo facilitador de um urbanismo, na realidade, comandado pelos interesses privados, ao seu ritmo e, em claro, detrimento do interesse público. Enunciado este princípio que se nos afigura como imprescindivelmente orientador, vamos, por questões de tempo disponível, adiantar algumas reflexões genéricas sobre as UOPGs já avançadas e que pudemos hoje ver aqui. Em relação ao UOPG 15 do Norte da Ramada, 28,6 hectares, a UOPG mais pequena, ao que parece, pode ler-se em sede de proposta de plano, página 127, e passa a transcrever. Em relação ao UOPG 15, deverão ser elaborados estudos de mobilidade e de transporte adequados ao impacto desta intervenção, no sentido de promover a melhoria e integração no restante sistema do município. Acrescento que ao impacto da intervenção referida e que incide principalmente sobre os solos expectantes, há que metodologicamente juntar e adicionar os compromissos já assumidos e que igualmente devem interferir na programação urbanística e na medição do seu peso específico sobre as operações em causa. Esta nota metodológica deve aplicar-se, obviamente, a todas as unidades operativas. Assim sendo, nós chegámos a cerca de 200 fogos, o Sr. Arquiteto António Sousa falou em 185, a diferença é 15. Aos 185 fogos previstos para solos expectantes, urbanizáveis e à área para atividades económicas, há que juntar os compromissos já assumidos, no quais se contam 1,8 hectares de espaço urbano definido como solo consolidado de nível 1 e 2,2 hectares de espaço urbanizado consolidado de nível 2, os quais pensamos poderão conduzir a mais 68 fogos. Corrijam-me se estes números estiverem completamente disparatados. Tudo somado, os números conduzem-nos ao acréscimo de cerca de 270 fogos. E a questão que se nos coloca é assim, será muito? Será aceitável? Como é que medimos se é muito, se é aceitável, se não é? Gostaríamos, sobre esta unidade operativa em concreto, deixar 3 notas. A primeira é respeitante aos espaços verdes, onde são privilegiados os espaços verdes de enquadramento, os quais confinam em grande medida com o IC 22 e se concretizam em taludes que impossibilitam a sua utilização. E aqui a minha observação do local diverge, de facto, da observação feita pelo arquiteto António Sousa e acompanha os comentários feitos pelo deputado Luís Salmonete. A norte, de um dos depósitos de água e a sul do outro, o verde de proteção e enquadramento vai situar-se exatamente em terrenos municipais. A este do IC 22 surge a proposta de edifícios de 4 pisos e pouco se entende
da forma como o tecido urbano foi prolongado para sul. Assim sendo, parece claro que os limites da UOPG 15A foram definidos a partir da dinâmica privada, ou seja, a UOPG tem como limite a área correspondente aos interesses de um só privado. Quanto ao argumento que já aqui foi aduzido nesta Assembleia, que esse território oeste teria como vantagem o cozer de um território dilacerado por uma via rápida, eu penso que tal argumento deve ser utilizado com todo o cuidado, pois para fazer a ligação desses dois territórios seria, sem dúvida, indispensável a existência de uma ligação viária, a qual não está, obviamente, prevista. No planeamento urbanístico do Conselho, em nosso entender, a definição e articulação das diversas centralidades parece ser uma questão decisiva para a qualidade de vida, daí que insistamos nela. Do nosso ponto de vista, seria positivo, e aqui falou-se de vários tipos de centralidades, e é mesmo assim, há vários tipos de centralidades, desde a centralidade que tem a ver com o terciário até a centralidade que tem a ver com áreas económicas. Gostaríamos de fazer aqui uma sugestão que era o seguinte, que se elaborasse uma carta conselhia síntese das diversas centralidades já equacionadas. Tal carta, estamos em crer, daria um importante contributo para a análise das operações urbanísticas em sede de cada uma das UOPGs. Teria ainda a vantagem de articular essas unidades com as centralidades já existentes e de tornar mais fácil a leitura dos seus impactos. Como sabemos, a maioria que preside aos destinos do município defendeu em sede de discussão do PDM que, afinal, Odivelas não era um concelho muito betonizado. Daí teria, talvez, concluído que o aumento dos índices urbanísticos era uma questão menor. Como sabem, nós discordamos em absoluto desta análise, que, em meu entender, aliás, não resiste a qualquer fotografia panorâmica do concelho, onde é perfeitamente visível a quantidade de edifícios e de betão que está posto neste concelho. O modelo de gestão baseado na contínua expansão de áreas construídas faliu. Se somarmos os compromissos assumidos com as propostas que se retiram do desenvolvimento das UOPGs, então não será difícil concluir que o que se espera é que venha aí mais e mais betão. Aqui afirmamos que o futuro desmentirá esta miragem do sucessivo crescimento urbano, pois a realidade económica, social e demográfica do país se encarregará de mostrar que quase tudo ficará no papel. Pedir concluir, Sr. Deputado. Vou já concluir. Podemos prever solos e licenciamentos para 200 e tal fogos no norte da Ramada, 870 fogos para a Póvoa, 645 para Famões, 370 na Arroja e por aí fora. Os números não são exatos, como é óbvio. Na realidade, o que acontecerá é apenas o aumento dos direitos adquiridos pelos privados sobre o território concelhio. Enquanto isto vai decorrendo, podíamos perguntar, olhando para o território já construído, se não valeria a pena equacionar um parque central verde devidamente equipado para os terrenos anexos ao Mosteiro de São Dinis. Não valeria a pena equacionar em conjunto a utilização de toda aquela zona construída? Podíamos perguntar-nos se todo aquele solo e equipamento disponível não serão a derradeira oportunidade para dar alguma qualidade de vida a uma freguesia altamente betonizada como é a de Odivelas. Podíamos perguntar se não temos ali a hipótese de redefinir uma forte centralidade estruturante para todo o concelho. Só uma nota, se traçarmos Tem mesmo um de concluir, Sr. Deputado. com centro nos terrenos do mosteiro, com um raio de 1 km, podem perceber muito bem a importância estratégica daquele território. Muito obrigado.